Em Tsukimichi, muito já sabemos que, inclusive, eu já falei muito aqui no canal, que teve um arco que o anime não adaptou, que o anime simplesmente pulou ele tranquilamente como se não fosse nada, e que talvez esse arco será feito na segunda temporada. Eu acho que vai ser sim isso, porque assim eles conseguem fazer tudo de uma vez só, mas ainda assim, na primeira temporada, onde era pra estar, ele não foi adaptado. E esse seria o arco da apresentação dos heróis pela primeira vez na série, para nós conhecermos mais sobre eles, para sabermos de onde eles vêm e tudo mais. Claro que também tem cenas do Makoto nele, obviamente, cenas do Makoto e dos outros, mas é mais focado nos heróis nesse arco, porque querendo ou não, eles têm uma grande importância para a história, embora, obviamente, essa importância para mim seja insignificante, porque, sinceramente, ninguém gosta dos heróis, cara, ninguém gosta deles, e é aquilo, né, eles são um pouco importantes, mas eles não são tão legais como nós gostaríamos que eles fossem. Mas, enfim, hoje eu vou contar para vocês sobre o arco que não foi adaptado no anime, o que aconteceu nele e tudo mais. E o primeiro acontecimento desse arco foi o Makoto deixando o like aqui no vídeo, então se você quer ser igual o Makoto, deixa aquele like aqui no vídeo para apoiar muito o meu trabalho. Se inscreva se você não for inscrito ainda, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso. E é claro, me siga aqui nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que eu posto da entrega marota entre a gente. E eu nem preciso dizer, porque obviamente todo mundo já sabe, mas esse vídeo contém spoilers da novel, porque olha, meio que não é o que vai acontecer futuramente na obra, não é o que vai acontecer na obra, porque é o que já aconteceu. Porém, como o anime não adaptou isso ainda, e isso ainda vai ser adaptado, quer dizer que é meio que um spoiler querendo ou não. Então, tipo, é um spoiler do que vai acontecer no anime, mas que já aconteceu na novel e que era pra ter acontecido. Entendeu? Então vocês entenderam, né? É um spoiler pra quem só assistiu o anime, então é aquilo, né? Se você quiser ver isso, você tem que ter a sua conta em risco. E para fins de curiosidade, esse arco começa no capítulo 29 do mangá. Para aqueles que preferem ler o mangá do que a novel, você pode entrar ali no capítulo 28, 29 e começar a ler ele desde o começo, que é onde começa a apresentação dos heróis e tudo mais. E esse arco começa focando nos demônios, onde nós vemos o Rei Demônio, ou é o Lorde Demônio, não lembro direito qual é o status dele, mas eu acho que é Rei Demônio. Ele tá conversando com o chefe de gabinete e nós temos uma apresentação sobre eles, que eles são os demônios, aqueles que foram expulsos das terras férteis pelos humanos e pelas deusas. Assim, eles têm que viver nas terras inférteis, onde eles têm muita dificuldade para sobreviver. E então, quando a deusa entrou em seu sono, eles começaram a se mover, tentando ocupar as terras férteis para a prosperação da sua raça. E eles estavam indo muito bem nisso, eles estavam dominando praticamente completamente os humanos em seus campos de batalha. Até que, obviamente, eles souberam daquilo, o incidente onde dois heróis foram invocados a esse mundo. E eles seriam, obviamente, um grande problema para os demônios e para o Rei Demônio. Afinal, desde que eles foram invocados, eles já eram mais fortes que o Rei Demônio. E enquanto os demônios se reorganizavam lá, conversavam, decidiam o que ia fazer, nós voltamos um pouco no tempo, para os dias em que o Makoto ainda estudava, antes dele ir para esse outro mundo. Nesse flashback do passado, nós vemos o Makoto e a presidente do clube de arco e flecha conversando no corredor da escola, onde finalmente nós conhecemos ela direito. E sim, uma nota é: essa presidente ama o Makoto e foi rejeitada por ele. Meus amigos, eu não sei como ela se apaixonou por ele, porque o bicho é feio, mas tá bom, né? E depois disso ainda chega a Kohai-chan, chamada Hasegawa, que também ama o Makoto. Nossa, meus amigos, é sério, eu realmente não entendo que mel é esse que esse cara tem, velho. Não entendo o que esse cara tem que atrai tanta garota gata. Porra. E aí ela fala um pouco com eles e depois vai embora, e então trocamos nosso campo de visão para alguém que estava assistindo esses três conversando e prestando bastante atenção neles três. E essa seria a presidente do conselho estudantil, Hibiki Otonashi. E ela pode ser chamada de garota perfeita. Ela era rica, inteligente, tinha notas em nível nacional, ela praticava kendo em nível nacional em campeonatos e torneios nacionais, ela era mais bonita que a maior parte das pessoas e tudo mais que você pode imaginar. Ela era a típica Ojo-sama, que era a melhor em tudo em que ela fazia. Porém, ela achava entediante tudo isso. Ela não tinha mais nada que desafiasse ela nesse mundo. Tudo que ela fazia, ela podia dominar ou ser muito boa ou melhor que a maioria facilmente, com pouco esforço. Ela queria um desafio, algo que realmente tirasse esse tédio dela. E foi quando a deusa inseto apareceu pela primeira vez na frente dela. E a deusa inseto já mandou aquele papo de que ela queria a ajuda da Hibiki para salvar o mundo dela, porque o mundo dela nesse momento correria
perigo. E é claro que a deusa inseto mudou a sua aparência para uma que desse mais credibilidade para a sua história, porque olha, essa é a aparência dela normalmente. E essa é a aparência dela quando ela apareceu para a Hibiki. Nós vemos que ela realmente muda sua aparência quando ela conversa com alguém para que essa pessoa se conecte melhor a ela. A maneira da qual ela convenceu a Hibiki a ir para o seu mundo é falar que esse mundo seria um desafio a ela. Seria um mundo, um lugar do qual a Hibiki pode fazer pleno uso de seus talentos. Ela não ficaria entediada tão facilmente nesse mundo. Esse mundo seria um grande desafio para ela, que talvez até mesmo ela não pudesse superar. E com isso ela já tinha tudo pronto. A isca e o anzol só faltava o peixe pegar, e obviamente a Hibiki caiu igual um peixinho na vara. Eita porra, isso ficou muito estranho. E aí depois disso nós temos uma cena que é meio que uma explicação que é bem interessante, porque nessa cena explica duas coisas: como as pessoas pensam que o Makoto está e como as pessoas pensam que a Hibiki está. Nessa cena fala que as pessoas da escola acham que o Makoto se mudou para fora do país, que ele foi para um país estrangeiro estudar. Sim, as pessoas pensam que o Makoto foi para o exterior fazer intercâmbio, enquanto a Hibiki simplesmente sumiu, ninguém sabe dela e tudo mais. E então voltamos para a Hibiki no mundo da deusa, onde ela é enviada para lá e começa a se acostumar com ele. Passa ela se acostumando um pouco com ele, aprendendo mais sobre ele, conhecendo as pessoas, conhecendo o país onde ela foi, tá ligado? Tudo mais. E ela até pensa um pouquinho mal sobre a deusa, porque a deusa meio que adoçou a história sobre esse novo mundo e ela olhou assim e falou: não é tudo isso que eu achava que era, hein? Olha essa deusa, hein? E então temos ela formando seu grupo e indo para a sua primeira missão. Missão da qual ela se desgastou muito, afinal foi a primeira vez em que ela matou um ser vivo, mesmo que seja um monstro e um demônio. E depois dessa missão é onde ela conhece a Miko Shia. E Miko, para aqueles que não sabem, todo mundo sabe obviamente, mas Miko é a donzela do santuário, é aquelas garotas que ficam no santuário, que entram em contato com Deus, que aparece em 1 milhão de obras. E a Shia é uma Miko, é uma donzela do santuário. E é nesse ponto também onde a Shia entra no grupo dela, onde mais pra frente ela teria um atrito com o Makoto, bem da hora. E também vemos a luta da Hibiki contra a Mil, na época em que a Mil ainda era a Aranha Negra e não tinha sido domesticada pelo Makoto. E nessa luta, nossa, a Hibiki e o grupo dela simplesmente foram varridos do mapa, meus amigos. Foi fácil assim, ó, estralou os dedos, todo mundo foi de berço. Eles não tiveram nem uma chance, eles mal feriram ela. No máximo eles cortaram uma perna dela que se regenerou facilmente. E foi nesse ponto onde a Hibiki ficou meio fixada em derrotar a Aranha da Calamidade, onde a Aranha Negra se tornaria meio que um desafio para ela completar um dia. Mas não é apenas a Hibiki que foi apresentada, porque depois que terminou essa apresentação sobre a Hibiki, nós fomos apresentados ao outro, ao herói de Gritônia. E ele se chama Tomoki, e ele era um estudante e também um modelo. E porque ele era um modelo e fracote, ele sofria bullying dos caras que tinham inveja dele. Sim, o cara sofria bullying por ser bonito demais. Tá certo. E além disso, ele também era meio que um pouco de um otaku recluso, porque ele não gostava de ir para a escola por causa disso, então ele não ia e ficava jogando em seu quarto, e quando a sua mãe batia na porta pedindo para ele ir para a escola, tentando convencer ele, ele jogava travesseiros na porta e gritava com ela. Ele era muito parecido com o Rudeus, se vocês me perguntarem, muito parecido. E então a deusa apareceu para ele, e dessa vez ela se fantasiou de Loli. Sim. Que deusa absurda, viu? Ela se fantasiou de Loli para enganar o trouxão. E ela manda então todo aquele papo de que ele é um herói que pode salvar o mundo dela. Ela vai dar poderes a ele, habilidades cheatadas, todo mundo vai se tornar seus escravos e tudo mais. E você pode ver que as maneiras a qual ele foi convencido são bem diferentes das maneiras das quais a Hibiki foi convencida. Porque olha, a Hibiki foi convencida por causa de um desafio. Ela precisava de algo que usasse seu talento a pleno vapor. Ela precisava de algo que desafiasse ela para ela sair do tédio. É um objetivo meio paia? É. Mas é melhor do que você vai ser todo poderoso e poder ter escravos. Muito melhor ainda. E o ter sido convencido por essas palavras fala muito sobre a personalidade fraca que ele tem. E então, antes de ir para esse novo mundo, o Tomoki pergunta se ele poderia mudar a sua aparência, porque ele é muito bonito e ele não quer mais ser bonito. Agora ele quer ser legal. Ele pediu para ser legal em vez de bonito. Vai entender, né? E então é nesse ponto onde ele fica com a aparência que ele tem atualmente. E então nós temos o Tomoki sendo invocado para Gritônia, onde ele conhece a princesa Lily. E a princesa obviamente não caiu no seu encanto porque ela bolou contramedidas contra isso, porque a mina é muito inteligente. Sinceramente, a princesa Lily é uma das personagens que eu mais gosto. Tipo, ela é meio que uma antagonista, mas pelo fato dela odiar a deusa, eu também
compactou com ela, porque todo mundo odeia a deusa. E como eu acabei de falar, ela é uma personagem que meio que odeia a deusa, então ela achou isso de invocar heróis para salvar o mundo uma baboseira completa e um desperdício. Ela não queria isso, mas agora que aconteceu, ela vai ter que usar o herói para os seus próprios objetivos. E é nisso que eu gosto dela, porque ela não pensou, o que eu vou fazer? Ela pensou, eu vou pegar esse herói e usar ele como se fosse o meu boneco. Mas ainda assim não tira o fato de que ela é uma personagem horrível, que inclusive fazia experimentos humanos para artefatos, drogas e remédios. Ela era uma personagem horrível mesmo, a corja da corja, porque se achava muito melhor que os outros porque era da realeza, o tipo de personagem que obviamente eu não compactuo e não gosto. E depois disso nós somos apresentados ao mini grupo de escravas do Tomoki. Por que eu falo assim? Porque no começo elas não eram escravas, elas eram pessoas que estavam se reunindo em volta dele porque ele era o herói, são pessoas que eram selecionadas para fazer parte do seu grupo. Porém, é aquilo, elas olharam nos olhos dele, e então enfeitiçou elas, mesmo que tenha sido sem querer no começo. Sim, no começo era sem querer, mas depois é meio que voluntário, porque depois ele gosta de fazer isso. Mas então, o negócio é que elas eram encantadas por ele quando se conheciam, então, desde o começo, todas as garotas que ficavam no grupo dele, menos a Lily, eram encantadas por ele, ou seja, desde o começo, todas eram escravas do Tomoki. E aí no começo, depois que ele hipnotizava elas, ele ficava todo tipo, meu Deus, eu fiz isso, meu Deus, eu escravizei elas, eu hipnotizei elas, socorro, eu fiz isso. Só que aí depois de um tempo você vê, né, que no futuro da obra ele vai estar fazendo isso quando quiser, quando puder, pra fazer todo mundo ficar abaixo dele, se achando o p e tudo mais, né, Tomoki arromba. E aí depois disso ele se lembra um pouquinho de um trauma passado e tudo mais, que ele ofendeu um amigo dele com uma garota que ele gostava, blá blá blá, coisa chata que eu sinceramente não dou a mínima, porque a construção de personagem do Tomoki é simplesmente horrível. O autor tentou colocar um trauma do passado ali dele, pra fazer a gente compactuar um pouquinho com ele, mas a história dele já é ruim, o trauma dele já é horrível e o personagem é uma merda. Então, não dá pra compactuar com esses trauminhas do passado que ele tem. E aí, é nesse ponto onde ele começa a ficar um pouquinho frágil, que a Lily começa a manipular ele como se fosse um boneco. E obviamente, ela coloca o seu plano em ação. Primeiro, ela dominaria o herói, e depois os seus planos começariam a ir para frente. E então, nós voltamos para o Rei Demônio, onde ele diz que quer dominar e eliminar os heróis antes que eles aprendam a controlar os seus poderes, porque eles foram invocados sendo mais fortes do que ele, porém eles ainda não têm controle total sobre a sua força. Mas ele diz que o real problema mesmo não são esses dois heróis, e sim o terceiro, aquele que apareceu no deserto, aquele que não foi invocado por um país e apareceu nas terras devastadas, aquele que tinha uma aura simplesmente monstruosa, que você podia sentir o poder dele até mesmo a milhares de quilômetros de distância, aquele que deixava os dois heróis no chinelo, aquele que poderia ser chamado de monstro. E obviamente eu estou falando do Makoto. Mas enquanto ele manda seus subordinados fazerem planos para cuidar dos dois heróis, ele não faz nada quanto ao Makoto, por enquanto. E então nós trocamos para o Asura, onde nós vemos o Lime treinando com a Tomoe e a Miu e o Makoto conversando um pouquinho sobre a Ambrósia, que é aquela florzinha que os ogros da floresta defendem. E então depois disso entraria no torneio do Asura, que foi adaptado em anime, e depois teríamos o arco da Floresta dos Ogros, onde o Shiki foi apresentado, que também entrou no anime. Ou seja, nesse ponto aqui, acabou o arco que não foi adaptado. E obviamente eu tenho que falar que teve alguns detalhes que eu não comentei. Se eu comentasse cada detalhezinho aqui seria bem chato, mas o que é importante para vocês saberem e o que é importante para a obra, eu comentei aqui. Mas se eu deixei alguma coisa importante de fora, comenta aqui nos comentários que eu posso acabar me retratando, mas eu creio que eu não deixei nada de importante de fora e falei tudo o que eu precisava dizer. Os detalhes adicionais para mim não são tão importantes assim. E caso vocês tenham gostado desse vídeo, comentem aqui nos comentários para que eu traga mais, tipo, por exemplo, por que o Makoto foi levado àquele lugar e lutou contra a Sofia e o Lancer no final do anime, sabe, aquele arco, porque depois daquilo vai acontecer mais coisas bem interessantes. Então, se vocês quiserem ver aquilo, eu posso trazer para vocês, tranquilamente. Então, por hoje é só, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, faça que nem o Makoto e dê o like aqui no vídeo, porque o seu like ajuda demais o meu trabalho. Se inscreva se você não for inscrito, porque olha, se inscrevendo aqui você está falando, Diogo, eu gosto dos seus vídeos, então eu vou continuar te acompanhando e você não vai se arrepender disso, meus amigos. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso. E também compartilhe o vídeo aí com seus amigos e grupos e comunidades, porque olha, compartilhando o vídeo e compartilhando o canal, você não tem ideia do quanto você me ajuda, mano. Você não tem ideia do quanto que você me apoia fazendo isso. Eu sou muito grato a todos que fazem isso. Então agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo, falou!